Bom, basta imaginar o seguinte cenário. A diretoria de uma indústria gigante assina um contrato robusto, tipo blindado mesmo, de 15 anos com o governo de um estado. Uhum, aquele acordo que parece perfeito. Exato. Em troca de erguer uma fábrica enorme lá no interior, contratar milhares de pessoas e construir estradas ao redor, essa empresa recebe um desconto gigante nos impostos. Tudo calculado. Tudo na planilha da diretoria. O futuro parece 100% garantido. Mas aí imaginem essa mesma diretoria acordando um belo dia e descobrindo que esse contrato simplesmente virou pó. E a fábrica continua lá, né? Continua lá. Os funcionários continuam lá, mas o desconto desapareceu e uma conta, na casa dos milhões, acaba de cair no colo do diretor financeiro, com vencimento imediato ainda por cima. É um pesadelo corporativo. E olha, isso não é o roteiro de um filme distópico sobre o mundo dos negócios, não. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas análises profundas. Eu estou muito animada para a gente desbravar hoje uma realidade brutal que já está na mesa de milhares de empresas pelo Brasil afora. E sabe o que é mais assustador dessa realidade toda? É o silêncio. Muitas dessas diretorias ainda estão operando como se aquele contrato blindado ainda estivesse valendo. Quando, na verdade, as regras do jogo foram completamente reescritas. Pois é, e para entender isso, nós estamos debruçados sobre um material riquíssimo e, confesso, bastante tenso. É um artigo extremamente detalhado do especialista Carlos Rocha. Ele é um estrategista tributário com mais de 15 anos de trincheira lidando com corporações gigantes. E a nossa missão aqui hoje não é dar uma aula chata de contabilidade, não. Definitivamente não. O objetivo é decodificar como as empresas vão ou não sobreviver à extinção do ICMS e essa transição tortuosa para o novo Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, o famoso FCBF. É um verdadeiro guia de sobrevivência para quem nos ouve entender a diferença entre continuar operando ou quebrar na próxima década. Exatamente, porque aquele Brasil da guerra fiscal, sabe, onde as empresas sabiam exatamente o seu custo tributário por 15 anos graças a esses acordos, simplesmente acabou. A Emenda Constitucional 132, lá de dezembro de 2023, encerrou essa era. E como hoje a gente já está em abril de 2026, a poeira já baixou. A poeira baixou e a conta chegou. A conta chegou. Para entender o tamanho desse abalo sísmico, acho que a gente precisa dar um passo atrás, né? Para entender o que foi que acabou. Por que a guerra fiscal existia em primeiro lugar? E no Sudeste. Sim, o grosso do mercado tá lá. Exato. Então, como é que um governador lá do Nordeste ou do Norte, do Centro-Oeste, conseguia convencer uma montadora de veículos gigantesca a se instalar a milhares de quilômetros desses grandes mercados consumidores? A única arma era o ICMS. Eles abriam mão de arrecadar o imposto hoje para gerar o emprego e a infraestrutura amanhã. Certo? Certíssimo. Só que esse modelo criou um manicômio tributário, um emaranhado de exceções. Aí veio a reforma e trouxe o IVA dual, né, o IBS e a CBS. O grande lance do IVA dual é que o imposto deixa de ser cobrado na origem, onde a fábrica está, e passa a ser cobrado no destino. Onde a pessoa compra o produto. Isso. E quando isso acontece, o antigo ICMS simplesmente perde o sentido. Ele morre. Ou seja, o imposto sobre o qual a empresa tinha aquele desconto maravilhoso deixa de existir. E aí o governo federal se viu diante de um caos jurídico monumental, né? Porque milhares de empresas iam processar o Estado por quebra de contrato. Iam paralisar o país no judiciário. Para evitar isso, criaram esse tal de fundo de compensação. E é aqui, lendo o artigo, que eu achei fascinante como a lógica muda. Vamos empacotar isso? Antes, a empresa tinha o desconto direto na veia. Emitia uma nota de R$100, pagava só 40 na guia e 60 ficava ali no caixa. Dinheiro imediato. É tipo a diferença entre comprar algo no supermercado com um cupom de desconto na boca do caixa, que o preço cai na hora, versus comprar pelo preço cheio, pagar tudo, e ter que mandar uma carta pelo correio pedindo cashback meses depois para a matriz. Muda toda a dinâmica do dinheiro. Muda demais. E para levar essa tua analogia do cashback adiante, imaginem se a matriz do supermercado, antes de devolver o dinheiro, exigisse fazer uma auditoria completa na conta bancária do cliente dos últimos 5 anos. Nossa. É exatamente isso que vai acontecer.
O modelo antigo era automático. Esse novo modelo do fundo exige que a empresa pague o tributo cheio, tire do próprio bolso no ato da venda e só depois reconheça um crédito a receber no longo prazo. E precisa de uma validação burocrática massiva para isso. Então, se o governo agora pede esse nível de extrato bancário para liberar o cashback, imagino que o escrutínio seja implacável. O material do Carlos Rocha deixa claro que ter tido o benefício lá atrás não garante nada hoje, né? Não garante um centavo. É uma verdadeira pista de obstáculos militar. E o autor detalha 3 barreiras mortais. Tá, qual é a primeira? A primeira é a prova de direito adquirido. E o corte temporal é muito afiado. O benefício tinha que estar ativo e sendo usado até o dia 31 de maio de 2023. Peraí, e se, sei lá, por um acaso a empresa perdeu o prazo de renovação de um laudo técnico ou cometeu um erro administrativo bobo e o benefício estava suspenso nessa data exata? Ela tá fora. Sério? Sem chance, fora e sem direito a choro nem vela. E tem mais, o benefício tem que ser comprovadamente oneroso. A empresa tem que provar com montanhas de papel, laudos, folhas de pagamento, que ela realmente gerou os empregos que prometeu. Construiu a estrada. Cadê a prova? Entendi, tem que provar que suou a camisa. Mas a segunda barreira me parece ainda pior, que é a tal da auditoria retroativa. Eles vão olhar para trás, é isso? Vão olhar com uma lupa microscópica. A Receita vai vasculhar o período de 2018 a 2023. Eles vão cruzar tudo no SPED fiscal. Ah, fazendo um parêntese rápido para quem nos acompanha e não vive o dia a dia do departamento tributário, o SPED fiscal é tipo o DNA digital de tudo que uma empresa movimenta. Tudo. Se tiver um código preenchido errado numa compra de parafusos lá em 2019, o sistema apita. É o DNA perfeito. E se o sistema encontrar um erro de vírgula ou um erro de centavos de 5 anos atrás, o processo de receber o fundo paralisa. E se a empresa sobreviver a isso, ela bate na terceira barreira. Que é o gargalo processual, certo? Isso, que é o que a gente está vivendo exatamente agora. De 2026 a 2028, a empresa paga o imposto novo no ato da venda e tem que esperar meses pela burocracia para ter o reembolso. Isso cria um buraco no fluxo de caixa absurdo. Mas, gente, isso levanta uma questão muito importante. Se o Estado assinou um contrato lá atrás, exigiu que a empresa gerasse empregos, exigir toda essa papelada agora e segurar o dinheiro, não seria, na prática, uma quebra de confiança gigante. Punir quem tentou fazer tudo certo. O que é fascinante e triste aqui é a natureza dessa transição. Juridicamente, o governo diz que é só uma adequação constitucional, mas na prática a natureza é punitiva e burocrática. Eles partem da premissa de que a empresa não tem direito até que prove o contrário. Uma presunção de culpa, quase. Totalmente. E isso exige que as empresas tenham tesourarias blindadas. Elas estão tendo que pagar impostos de 12% a 18% para financiar esse buraco no capital de giro, até o governo devolver. Caramba. Bom, a nossa audiência já entendeu que é uma verdadeira maratona conseguir o dinheiro. O próximo passo lógico do texto é descobrir que, mesmo passando por todas essas barreiras de fogo, o valor desse dinheiro simplesmente vai sumir com o tempo. Vai evaporar. Evaporar. Como é que é essa matemática implacável da extinção? A Lei Complementar 214 de 2025 criou um cronograma chamado de phase-out. Eles sabiam que se cortassem tudo de uma vez, as empresas quebravam. Então, de 2025 até 2028, a gente está na chamada Era de Ouro. Que de ouro não tem nada considerando a burocracia. Mas pelo menos quem passa pelas barreiras recebe 100% do valor. Só que a partir de 2029, começa a desidratação. Em 2029, a empresa perde 10% do benefício. Em 2030, 20%. Em 31, 30%. Em 32, 40%. E em 2033, acaba tudo. Zero. O fundo tem aqueles 160 bilhões escalonados só para amortecer essa queda, né? Aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem gosta de gestão de negócios.
É como estar voando em um avião de carga enorme e os pilotos sabem que os motores estão programados para perder potência aos poucos a partir de 2029. Uma agonia. Total. Se eles não calcularem o peso exato e não acharem a aerodinâmica cortando custo em outro lugar, o avião cai antes de 2033. E cai mesmo. Essa queda de potência destrói a taxa interna de retorno dos projetos. Pensa numa fábrica gigantesca. Antes, a taxa de retorno era de, 22%. Quando você joga essa desidratação na planilha, a taxa despenca para 14%. O projeto não para em pé mais. E isso acaba com o valuation da empresa, né? Para quem está pensando em fusões e aquisições, isso é crítico. Crítico. Imagina comprar uma empresa hoje achando que ela vai dar um lucro X com base na era de ouro e não calcular que a partir de 2029 esse lucro vai derreter. É rasgar dinheiro. Agora, com a gravidade desse problema desenhada, a conversa naturalmente se volta para quem sofre mais. E quais são as ferramentas de sobrevivência? Olhando para o choque setorial, a agroindústria parece estar no alvo principal. Sem dúvida. A agroindústria está altamente exposta. Como a gente comentou, o polo de arrecadação mudou da origem, o norte, o nordeste e o centro-oeste, que é onde a soja e o milho são processados, para o destino, que são os grandes mercados do sul e sudeste. Ou seja, a vantagem de processar no interior, sem o benefício do ICMS. Vira pó. A pressão logística vai ser tão brutal que já existe um movimento de grandes grupos planejando mudar fisicamente as fábricas de lugar, trazendo elas de volta para o sul e sudeste. E o setor automotivo? Esse está com bilhões em créditos acumulados que agora tem uma liquidez baixíssima. Estão lá, travados na burocracia do fundo. E aí me vem uma dúvida bem prática. Sempre que a gente fala de grandes mudanças fiscais, a imagem que vem na cabeça é um escritório cheio de contadores com pilhas de papel ou planilhas infinitas de Excel. Mas pelo volume de transações de uma agroindústria hoje, um bom time sênior não consegue resolver isso na mão. A diretoria que apostar nisso está fadada a fechar as portas. A velocidade e a exigência de precisão decimal tornam um erro humano fatal nesse novo modelo. Fatal como? O que acontece? O sistema do governo é um algoritmo, não é uma pessoa. Se houver um centavo de diferença no cruzamento de dados do ERP da empresa com a base deles, o sistema trava o dinheiro liminarmente. Não tem audiência, não tem juiz na primeira instância para você explicar que a fórmula do Excel falhou. O algoritmo simplesmente bloqueia o seu reembolso. Uau! Um bloqueio silencioso e algorítmico. Então, qual é a saída? A saída é a inteligência artificial, a auditoria digital contínua, as famosas tax techs. Deixou de ser luxo e virou sobrevivência pura. A empresa precisa plugar sistemas que auditem cada nota fiscal em tempo real, corrijam o erro de centavos e enviem para o governo de forma cirúrgica. Sem IA, você não passa da segunda barreira. Tá, então o CNPJ precisa de tecnologia pesada para sobreviver. Mas o artigo aborda um elo esquecido que eu achei brilhante: o impacto no CPF. O problema não fica só dentro da fábrica, ele vaza para o patrimônio familiar e para a sucessão, não é? Vaza e vaza muito forte. Pensa na lógica. Se as margens corporativas vão apertar ano a ano, por causa do fim do benefício, vai sobrar menos dinheiro líquido. Menos dinheiro no fim do dia. Exato. E menos lucro significa menos dinheiro para distribuir como dividendos para os sócios. E lembrando que hoje, no Brasil, dividendo é isento. É um dinheiro limpo. Em muitas famílias que vivem exclusivamente disso, né? Muitas. Holdings familiares gigantescas estruturaram a vida toda em cima desses dividendos fáceis. Quando a margem apertar, essas famílias vão sofrer um choque de liquidez severo. Um baque gigantesco no padrão de vida e nos investimentos. Então, qual é a ação preventiva para quem está gerindo essas fortunas? O texto é muito direto. É vital constituir reservas de lucro antecipadas. Enquanto a empresa ainda está gerando caixa saudável, na era de ouro até 2028, tem que guardar. Fazer um colchão. Isso, fazer caixa, reestruturar as sociedades e diversificar ativos. Tirar o dinheiro do risco da indústria e botar em imóveis, fundos, offshore. Quem está no alto escalão não pode tratar a reforma tributária como se fosse um probleminha da contabilidade. É um evento sísmico para a riqueza de gerações. Resumindo a ideia do Carlos Rocha aqui. No Brasil, o tempo sempre corre a favor do fisco. Para nossa audiência, os passos práticos são:
mapear os benefícios, rodar essa auditoria retroativa com IA agora mesmo, plugar os sistemas no ERP e arrumar as linhas de crédito para aguentar o tranco no caixa. E tem que ser rápido. A portaria que regulamenta isso já entrou em vigor em 31 de dezembro de 2025. E como a gente falou, já estamos em abril de 2026. O relógio já está correndo faz tempo. Posso levantar uma bola final aqui? Claro, por favor. É algo para quem nos ouve refletir que não está escancarado no texto, mas é inerente a ele. A gente falou muito de sobrevivência de empresas e fortunas de donos. Mas pensem o seguinte: se a principal âncora que mantinha fábricas e agroindústrias gerando emprego em regiões mais isoladas do Norte e Nordeste era justamente o ICMS que vai sumir, o que vai acontecer com a economia de cidades inteiras que gravitam ao redor dessas fábricas a partir de 2033? Quando a vantagem logística falar mais alto e essas indústrias voltarem para os grandes centros consumidores, o que acontece com essas pessoas? Caramba! Isso é pesado. É o impacto real na vida de milhares de brasileiros que dependem dessa economia local. E, bom, é esse o tipo de reflexão profunda que gostamos de trazer para cá. Então, o que tudo isso significa para a gente? Significa que a hora de agir, de se preparar, não é amanhã, foi ontem. Quero agradecer imensamente a companhia de todo mundo que ficou com a gente em mais essa análise profunda. Muito obrigada a quem nos acompanhou. Continuem curiosos, fiquem atentos aos detalhes que não saem nas manchetes e a gente se vê na próxima Imersão Profunda. Até lá!